Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a Trisul, onde ela soltou recentemente o resultado operacional do quarto trimestre de 2023, tá? Onde vieram resultados interessantes. Fora isso, vamos analisar uma notícia sobre o Minha Casa Minha Vida para a Trisul, as estratégias de investimento da empresa, as perspectivas futuras, os seus indicadores e lucros, dividendos, projeções de preços e comparação de rentabilidade. Mas antes da gente começar, peço que vocês já se inscrevam aqui embaixo, pessoal, que é muito importante para o meu crescimento, tá? Se inscreva e deixa o like. Vamos lá para o vídeo. E analisando primeiramente a prévia operacional da empresa, pessoal, vamos começar com as vendas, onde as vendas brutas vieram positiva comparado ao ano anterior, tá? No caso 2022. Então, o fechamento veio positivo. Vamos analisar como um todo esses números, tá? Ou seja, com o ano fechado. Então, podemos ver que as vendas vieram boas, as vendas contratadas também vieram boas, os números de unidades vendidas veio positiva também, e o VSO também veio positivo, que é nada mais e nada menos o total de imóveis comercializados em relação ao total disponível para venda, ok? Os lançamentos, o valor geral de vendas comparado a 2022 veio um pouco reduzido e o número de empreendimentos e unidades lançadas vieram melhores, ok? Temos ainda também dois lançamentos aqui para apresentar para vocês o potencial valor de venda, tá? E o tamanho dos estabelecimentos, onde temos aqui o Vila Clementino e o Alto da Ipiranga, tá? E temos ainda o Land Bank, que é a carteira de terrenos, que no quarto trimestre de 23 finalizou em 4,6 bilhões no valor geral de vendas, tá? Quanto às entregas feitas em 2023, pessoal, tivemos 7 empreendimentos entregues, ok? Resultados que vieram bem positivos, ok? E temos agora, pessoal, a situação da Minha Casa Minha Vida, onde a Trisul informou que vai voltar com lançamentos para Minha Casa Minha Vida, com unidades que custam até 350 mil, ok? Um exemplo disso foi esse trabalho que foi feito aqui no Alto do Ipiranga, ok? Que poderá ser comprado pelo Minha Casa Minha Vida. Apresentando até mais detalhes para vocês sobre a Trisul, é uma companhia familiar, tá? E esses acionistas controladores têm administrado a empresa há mais de 40 anos. O foco de atuação é na cidade de São Paulo, ok? E eles trabalham no nicho de alta renda e também para um segmento mais médio focado para o Minha Casa Minha Vida. Aqui eles relatam que a performance operacional e financeira da empresa acabou crescendo de forma gradativa apesar das condições macroeconômicas. E aqui podemos ver também já um spoiler dos resultados da empresa, tá? Aqui já a gente vai conversar sobre esses pontos. Mas antes, temos ainda alguns insights para acrescentar para vocês. Primeiro que a equipe da empresa, ela é bem distribuída, tá? Ela é verticalizada. Todo o processo dos novos empreendimentos são separados, tá? Outros pontos que eles relatam aqui é que o início do novo ciclo econômico vai auxiliar o crescimento da Trisul, principalmente por conta do melhor acesso aos financiamentos para comprar esses apartamentos de Trisul, tá? Eles atualizaram também a guidance da Trisul com uma maior escala funcional. E outro ponto que eles relatam aqui é que existe uma sólida estrutura de capital e a verticalização que eu já relatei, tá? O ciclo de desenvolvimento do produto, no caso, dos empreendimentos, passam por vários processos, pessoal. E aqui podemos ver todas as áreas que ficam responsáveis para essa entrega da melhor forma possível. Eles ainda relatam mais um pouco sobre o Land Bank e sobre os pontos positivos dentro dele, como preços atrativos, proximidades quanto à locomoção e pontos de acesso, boas localidades na cidade, tá? Então são alguns pontos aqui que são benéficos para essa venda, tá? E agregando ao Land Bank, pessoal, temos as entregas com uma melhor rapidez e um baixo nível de estoque pronto. Ou seja, a empresa consegue entregar um empreendimento em média em 31 meses, tá? Aqui podemos ver também que os últimos projetos que foram entregues da Trisul, a maioria estavam todos quase vendidos, tá? Vejam que comparado com a concorrência, a Trisul está bem abaixo delas, ok? Essa vantagem se deu por conta do ciclo de desenvolvimento de terrenos.
ou seja, numa busca da melhor oportunidade possível para fazer esses aportes, tá? Desde o processo para localizar esse terreno até a iniciação, até o pré-desenvolvimento do projeto, ok? Esse ciclo ele é, de certa forma, bem organizado e de forma estratégica para reduzir os gastos, ok? E principalmente viabilizando um retorno futuro mais vantajoso. Até agregando esses pontos, vejam que o foco da empresa para padrão private, ou seja, para pessoas com poder aquisitivo melhor, são nas regiões da zona sul e oeste da cidade de São Paulo, tá? Terrenos de aproximadamente 3.000 metros quadrados, pagamentos serão feitos em dinheiro ou permuta pronta, e o foco é em regiões com uma alta concentração de renda e atividade comercial. Já para o padrão econômico, pessoal, a ideia é buscar proximidades para metrô e trens, tá? E também transportes com corredor de ônibus. Os bairros são focados fora do centro expandido. O tamanho médio dos terrenos são de 4.000 metros quadrados. Aqui o foco é para pagamentos parcelados após a aprovação do projeto. Existe também a possibilidade de permuta financeira ou física. E no caso aqui eles focam em regiões com a maior demanda e menor concorrência histórica, tá? Essa diferença entre as duas estratégias para alta renda e uma renda mais inferior. Nesse gráfico fica mais nítido essa estratégia, onde o preço de venda aumenta para os investimentos de alto padrão e ficam mais inferiores para os investimentos econômicos, ok? Linhas de produtos também são divididas, tá? E as equipes também são divididas para entregar um projeto mais ajustado, baseando-se de cada necessidade desse projeto. Até comentando mais sobre esses projetos e agregando aquilo que eu já falei para vocês, os projetos MAP, pessoal, são focados mais em localizações privilegiadas. O produto precisa ser mais gourmetizado, tá? Então precisa ter muitos detalhes específicos aqui, ok? Fora isso, esses trabalhos médio e alto padrão costumam ter premiações internacionais envolvidas, ok? Já quanto aos padrões econômicos, o foco é mais na otimização, racionalização de projetos, adaptações, padronizações e criatividade, ok? Para trazer conforto e, ao mesmo tempo, praticidade, baseando-se naqueles pontos que eu relatei lá no início, ok? Os últimos projetos lançados em 2023, pessoal, foram 3. O Praça Omaguás, Side Sacomã e The Collection Moema, ok? Dentre esse, tem um padrão alto, o outro econômico e outro intermediário. Eu trouxe até para vocês aqui alguns exemplos desses projetos que foram lançados recentemente, tá? Vejam a diferença de um para o outro, ok? Alguns com padrão alto e outros com padrão mais inferior, ok? Mais econômico no caso, tá? Vejam aqui também as últimas entregas, alguns exemplos de projetos que foram entregues, tá? E segundo a guidance lançada no dia 14/9, pessoal, do ano passado no caso, a Trisul ela pretende lançar entre 1,8 a 2,2 bilhões em vendas no período de julho de 23 até dezembro de 24, ok? Já quanto aos destaques financeiros e operacionais, pessoal, o valor geral das vendas que foram lançadas nesses 9 meses de 23 até o momento está com 485, tá? Acredito eu que vai terminar próximo ao ano de 2022, ok? 2024 vai vir positivo quanto a esse indicador. As vendas líquidas, pessoal, já veio positivo, tá? Veio superior a 2022 e também 2021 e 2020, ok? Há perspectivas mais positivas para essa parte também. E com relação às vendas líquidas sobre a oferta inicial, com os lançamentos no período, até o momento as perspectivas ainda vêm positivas nesses últimos trimestres, tá? Mas é importante a gente ficar atento quanto a esse indicador e quanto à tendência dele, ok? Um outro ponto que é relevante para nos atentarmos é quanto às receitas e lucros. As receitas no sentido trimestral, pessoal, desde 2014 vem crescendo, desconsiderando o período desde a pandemia que teve uma queda. Vejam como a macroeconomia afetou demais esse período aqui na empresa. No sentido anualizado, fica bem mais evidente isso, tá? Vejam como ficou estagnado esses últimos 2 anos. 2023 agora que veio mais positivo. É importante a gente analisar também os lucros da empresa, que no sentido
sentido trimestral, teve um trimestre aqui atípico, tá? Mas, desconsiderando ele, vejam que a empresa também sofreu em alguns momentos, em alguns trimestres, essa queda na economia. No sentido analisado, pessoal, a empresa está evoluindo para uma tendência de alta, tá? Nesse período de 2013 até 2016, período que a economia brasileira não estava trabalhando positivamente, ela também caiu. Depois disso, ela voltou a se recuperar e agora ela vem retornando, tá? É importante a gente ressaltar aqui que esse resultado que está em 2023 está juntando os últimos 12 meses, ou seja, está pegando o quarto trimestre de 2022 e não o quarto de 23 que ainda não saiu. E como vocês viram aqui, o quarto trimestre de 22 foi bem elevado, e isso acaba elevando também esses resultados de 2023. Se atentem a isso. É importante a gente esperar o último resultado de 23 vir para a gente fechar o ano e ver como que foi 2023, ok? Quanto a esses lucros líquidos. Mas a tendência é que 2024 esses lucros melhorem conforme nós vimos no operacional da empresa, ok? Quanto à margem bruta, pessoal, aqui já temos um outro ponto. Essas margens caíram bastante nesses últimos 2 anos, ok? E hoje está trabalhando abaixo da sua média histórica, que é 31, ok? Hoje está a 24 essa margem bruta. Margem líquida está hoje na sua média histórica, mas é importante a gente se atentar também que essa margem caiu bastante desde 2020, ok? Vejam como que caiu, vejam como que a economia afeta esse ponto também. E sobre os dividendos, pessoal, a empresa, ela não paga bons dividendos, tá? Existem alguns momentos que ela paga mais dividendos e outros nem tanto. A média nos últimos 5 anos está bem reduzida, está quase 4% de dividend yield e a média atualmente é de 2,95%, é de 3% em 2023, ok? Em 2022, pessoal, a empresa pagou 6% de dividend yield, tá? Um pouquinho a mais ali só. E em 2021 a empresa pagou 4% de dividend yield aproximadamente. Os dividendos vão depender bastante de como os resultados vão vir baseando-se nas entregas e lançamentos que vão ser feitos agora em 2024, ok, pessoal? Importante a gente analisar isso. Por isso que foi muito importante esse resultado operacional que saiu vir positivo, pois está demonstrando que realmente está melhorando a situação operacional de Trisul para 2024, trazendo perspectivas positivas. Por curiosidade, pessoal, o seu payout hoje está bem abaixo, em 24%. Vejam como eles controlam essa entrega de dividendos, tá? 2022, que foi o ano que a empresa pagou bons dividendos, chegando a 6%, bom para a empresa no caso, foi 60% de payout. Os outros anos foram menores, tá? Mas quando a empresa paga bons dividendos, esse payout vem bem mais superior. Por curiosidade, aqui a política de dividendos da empresa está em 25%, que é o que está em lei, tá? Nada de novidade. Quanto à alavancagem da empresa, esse já é um ponto que afeta muito a entrega de dividendos, pessoal. E esse é um ponto para a gente ficar atento, porque desde 2019 a empresa vem aumentando essa dívida. E um ponto muito importante é que agora, em 2024, eles querem iniciar esse processo de redução das dívidas, tá? Igual eles nos informaram aqui, ok? Atualmente, a dívida líquida sobre EBITDA está em 4,26. A ideia deles é iniciar esse processo de queda, ok? No período que a economia estava ruim, lá em 2014 até 2016, vejam que essa dívida líquida sobre EBITDA cresceu também, tá? Período que a economia não estava tão boa também. Depois disso, começou a retornar para uma alavancagem menor, tá, pessoal? Trazendo para vocês os indicadores e lucros da empresa agora, o PL da empresa hoje está em 8, tá? A média é 14, mas podemos considerar uma média até a 10 ali por conta desse período de 2016 aqui que foi atípico, ok? PVP da empresa hoje está em 0,64, ou seja, está abaixo de 1, e a média é praticamente 1, tá? É 0,98, ok? ROI da empresa, pessoal, hoje está em 8, tá? Já operou em melhores possibilidades, mas em 2023 esse ROI se elevou comparado a 2022, ok? ROIC da empresa na mesma situação do ROI, ok? Hoje está em 5,11. VPA da empresa vem tendo uma crescente, ponto positivo aqui, tá? Hoje está em 7,14, está acima da sua média. E o LPA da empresa em 2023 teve uma melhora comparado a 2022, ok? E vejam que já tivemos melhores momentos nesse LPA antes da pandemia.
pandemia, aliás, no ano da pandemia ali. Trazendo até para vocês o valor intrínseco e o preço teto, o valor intrínseco da empresa hoje está em 9,57, ok? Preço teto, que não é para a gente levar tão em consideração aqui, porque a empresa não tem uma recorrência de pagamento de dividendos, está em 3,33, se baseando nos últimos 3 anos de pagamentos, ok? Mas igual eu relatei para vocês, a empresa ela não costuma pagar dividendos corriqueiros, então nesse caso eu não costumo utilizar muito o preço teto como base para esse tipo de ativo. E por curiosidade, pessoal, a empresa também trouxe uma análise dela com upside de potencial de 105%, que está a 11,89, tá? A empresa que trouxe na apresentação institucional dela, tá? Que está no RI de Trisul. Esses resultados eu trouxe todos aqui na projeção técnica dos preços de Trisul, de TRIS3. Pessoal, antes da gente comentar sobre esses pontos de valor intrínseco, preço teto e o upside que a própria TRIS3 trouxe, galera, vejam que a empresa, desde 2008 até 2017, ela trabalhou bem lateralizada, com muita volatilidade, tá? Deixando o ativo muito técnico e com muita volatilidade para quem investe para longo prazo. E a partir de 2017, a empresa melhorou e engatou uma tendência de alta muito positiva, tá? Porém, desde a pandemia, a empresa voltou a uma tendência mais de baixa, tá? Só no meio de 2023, perto de maio, de abril, maio, a empresa teve um retorno mais interessante, ok? Porém, desde o meio de julho de 23, a empresa vem tendo altas e baixas, tá? Deixando o ativo nesse momento neutro, ok? Porém, pessoal, apesar dessa tendência de baixa que ela vem tendo, pode ser que o ativo se recupere por conta dessa melhora da economia e uma possibilidade na melhora dos lucros, né? No aquecimento dos lucros novamente. Esse setor de construção civil é muito baseado nisso, tá? Mas eu trouxe duas projeções aqui, de altas e baixas, explicando de forma mais detalhada para vocês aqui como que está a situação atual. Primeiro, pessoal, o ativo ele está bem em cima da sua média dos últimos 20 meses, tá? E temos uma outra região que pode segurar os preços dessa queda que vem tendo nesses últimos 2 meses, que é a 4,36. Caso o preço da ação termine abaixo de 4,36, aí pode ser que o preço venha buscar a região do preço teto, tá? Que é 13,33, baseando-se dos dividendos, e mais embaixo aqui, que é 2,90, perto dessa região, ok? Mas isso imaginando um cenário bem negativo. Imaginando um cenário mais positivo, trouxe algumas projeções aqui, tá? E também já trouxe as projeções do valor intrínseco e do preço que TRIS3 trouxe para nós. Primeiro, que para chegar nessas projeções que eu defini aqui, o ativo vai precisar ultrapassar 5,99, ok? E caso ultrapasse, trouxe várias regiões de projeções de preço, que é a 7,43, 8,1, 8,63. Temos outra que é muito importante, que está 9,64, mas o seu valor intrínseco, pessoal, está em 9,57, ou seja, isso torna essa projeção muito importante, pois além dessa projeção técnica, a projeção do valor intrínseco também ficou próximo. Mais à frente, tem uma outra projeção a 11,26 e a projeção de TRIS3, que é a 11,89, tá? Vejam que a projeção da empresa é bem elevada, tá, pessoal? Bem positiva, e esse valor aqui teria que ser impulsionado muito pela melhora dos seus lucros, tá? Para a empresa ter lucro, a economia vai ter que continuar tendo essa queda da taxa Selic e manter essa inflação dentro das suas margens estáveis, ok? Por curiosidade, eu trouxe uma comparação de rentabilidade desse ativo nos últimos 5 anos, onde o CDI ganhou de TRIS3 e também do Ibovespa. Caso você tivesse investido R$100 mil, você teria hoje em TRIS3 111 mil. No CDI, 145 mil. Sempre bom lembrar que os dividendos não são considerados aqui. E em resumo final, pessoal, a própria empresa traz alguns pontos positivos para nós nos atentarmos nesse ano de 2024, ok? Onde ela foca muito na questão da melhora do operacional da empresa, trazendo também uma melhora no valor das suas vendas, ou seja, uma lucratividade melhor. A queda da taxa Selic vai favorecer demais esse setor de construção civil, tá? Então vai favorecer muito a empresa também. A performance nas vendas vem melhorando também. E a alavancagem financeira que a empresa está quase o dobro de 2,5,
tende a cair nesse ano de 2024. Esses são alguns pontos positivos para a gente nos atentar. Mas eu trago aqui alguns pontos negativos também. Importante você se atentar que o ativo é muito cíclico, pessoal. Ou seja, você não vai alocar uma porcentagem muito elevada nesse ativo, caso você decida investir nele, pois sabemos que qualquer mudança na economia que pode acontecer acaba influenciando os resultados, os lucros, no caso, de TRIS 3, que está dentro desse setor de construção civil, ok? Muito importante se atentar a isso, ok, pessoal? Para não se expor muito ao risco. E eu lembro também, é claro, que esse tipo de ação é mais focado para a carteira de rentabilidade e não de renda passiva, ou seja, de uma carteira previdenciária, ok? Dito isso, a porcentagem para esse tipo de ação precisa ser bem inferior comparado a uma carteira previdenciária. Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, tá, pessoal? Lembrando também, para não se esquecerem de se inscreverem aqui no canal e deixarem o like, ok? As duas coisas são importantíssimas. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos e fui, pessoal.